Bom, começou, Léo. Toda vez que a gente começa uma conversa na academia, a gente começa apresentando os nossos convidados, certo? Então, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a professora Paula Costa, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. E o meu convidado para essa primeira entrevista é o Leonardo Mack. Aí, Léo, eu vou te chamar de Léo o tempo todo, porque eu não vou conseguir te chamar de Leonardo. Tranquilo. E, em geral, na academia, a gente vai lá fuçar no currículo Lattes das pessoas, né? Para ver, fazer uma apresentação do que a pessoa coloca. Eu, no caso, fui buscar no site da sua produtora, certo? Então, vou ler o que está escrito lá. Então, o Leonardo Mack é sócio fundador da Enquadramento Produções, foi editor da revista Cinética entre 2007 e 2009. Em 2007, foi selecionado para o Berlinale Talent Campus, programa anual do Festival Internacional de Cinema de Berlim. É produtor de longas como Los Silêncios, de Beatriz Sainer, essa é a pronúncia correta? Festival de Cannes, Quinzena dos Realizadores. Também foi produtor de A Febre, de Maia Darim, Festival de Locarno. A Morte Habita a Noite, de Eduardo Morotó, Festival de Roterdã. E Mormaço, de Marina Meliandi, Festival de Roterdã. Atuou ainda como produtor executivo de filmes como Obra, de Gregório Graziosi. Melhor filme pela crítica e melhor fotografia no Festival do Rio. Supernada, de Rubens Rewald. Como é que é a melhor maneira para te pronunciar? Rewald. Melhor filme e prêmio especial do júri na Mostra Novos Rumos do Festival do Rio. E Quebradeiras, de Evaldo Mocarzel. Melhor documentário no Festival de Toulouse, França. Melhor direção, fotografia e som no Festival de Brasília. É também produtor associado de O Processo, de Maria Augusta Ramos, Festival de Berlim. Atua ainda como curador, produtor e colaborador de mostras e festivais de cinema. Eu peço desculpas para as pessoas que eu pronunciei o nome um pouco errado. Já, na própria conversa, acho que vai ficar evidente um pouco do porquê disso. Mas, Léo, eu te conheci como colega, e isso é um negócio que você não comenta, né? Da Faculdade de Engenharia Elétrica, aqui da Unicamp, da FEC, onde hoje eu sou docente. E não foi um curso que você largou, você se formou, você é engenheiro eletricista, certo? Você apagou essa parte aí, sem problemas, eu entendo totalmente. E bom, eu te chamei para essa conversa, acho que eu te adiantei um pouquinho, mas de propósito eu não quis adiantar muito, porque como essa é a primeira entrevista de uma série que eu me comprometi a fazer, né? Eu falei, bom, vou aproveitar o primeiro episódio aí, você é o piloto, certo? Te avisei disso. Do porquê dessas conversas, né? Então, eu não sei se você se recorda, mas assim, eu sou uma filha da Unicamp em todos os sentidos, né? Porque eu fiz colégio técnico no Colégio Técnico de Campinas, o Cutuca, que é um colégio mantido pela Unicamp, né? Depois eu vim fazer engenharia elétrica na Unicamp. Fui trabalhar na indústria, queria voltar para pesquisa e desenvolvimento, mas eu tinha o sonho de que eu ia conseguir fazer isso no Brasil na indústria. Tentei um pouco, fui para o exterior, fiz um mestrado fora, acabei voltando, fiz um segundo mestrado na Unicamp, aí encontrei uma área que eu gostei muito, fui para o doutorado também na Unicamp, aqui na Elétrica, e logo após eu ter defendido o doutorado, eu me tornei docente, né, aqui da faculdade, da minha alma mater, né. Então, quando eu me tornei docente, foi um negócio muito maluco, porque eu vivi muito daquilo que os alunos viviam, né, e percebi que aquela FEC que naquele momento eu era docente, quando eu olhava para os alunos, algumas coisas eu reconhecia que não tinham mudado. Assim, então, alguns conflitos, algumas angústias eram as mesmas
de quando a gente entrou em 1997. Você se formou junto comigo em 2001? Não me recordo agora. 2001, né? Então, algumas coisas continuam as mesmas. Algumas angústias, algumas ansiedades dos alunos, algumas coisas que eles reclamam, assim. É bem curioso que a gente fala, gente, nada mudou, né, nesse tempo todo. Por outro lado, a gente percebe mudanças, algumas que eu fico muito feliz de ver, né? Então, tem a questão das mulheres na engenharia, que é uma pauta que, por motivos óbvios, me interessa. Então, na nossa turma, você lembra quantos entraram? Eram 4? Sim. 4 no diurno, mais a Andréa do noturno, né? Isso, exato. E quantas se formaram, né? Então, entraram 5 da turma de 100, formaram 4, né? Isso. Hoje a gente consegue chegar na marca aí de 12, 20 meninas numa turma de engenharia elétrica, né? Então, esse é um negócio que eu acho que é interessante, é bastante legal ver também. Acho que eu já até tive a oportunidade de compartilhar fotos dos corredores com vocês, porque de algumas pautas que eu acho que na nossa época nem sequer eram discutidas e agora a gente percebe que são muito presentes, não só na elétrica, em toda a universidade, mas me parece que é legal ver isso dentro da elétrica, tem algo de diferente, né? Com certeza. E tem coisas totalmente novas que são novidades que também me preocupam. E acho que parte dessas novidades são alguns aspectos geracionais, que já eu comento um pouquinho, e talvez alguns aspectos, enfim, as coisas novas que eu vejo que me preocupam um pouco, talvez não sejam restritas à FEEC, mas sejam mais restritas à universidade, ao Brasil, à geração. E, enfim, eu fico com... São meus alunos, né? Tenho um grande carinho por elas e por eles. E sempre fico matutando como trabalhar isso com eles, né? Para que eles sejam mais felizes, né? E uma coisa que às vezes eu vejo que falta um pouco é perspectiva, assim. Então, acho que quando você está imerso num curso de engenharia, como é o AFEC, que você conhece, que é muito pesado em alguns momentos, sim, corre o risco de você perder perspectiva e ficar meio perdido, né? Então, eu pensei, poxa, se a gente tivesse a oportunidade de trazer mais ex-alunos para falar o que é a vida após a elétrica, talvez parte disso já se resolvesse, né? Então tem essa questão, que eu acho que é um pouco da gente estar conversando hoje, mas tem uma outra questão também, que as próprias entidades, como por exemplo o CAPES, elas vêm demandando cada vez mais da universidade que ela preste contas dos seus alunos, onde que seus alunos egressos estão, né? Então, tudo isso tem causado uma série de movimentações. A gente já discutiu, eu com outros docentes, a gente já discutiu, vamos fazer eventos, vamos tentar trazer mais o pessoal, vamos, né, criar essa cultura. A gente não, a elétrica, eu julgo que ela ainda seja uma escola nova, né? Recentemente a gente completou 50 anos, e 50 anos para uma universidade é muito pouco, né? Então, acho que tem coisas que a gente ainda não tem cultura, a gente ainda tem que construir algumas culturas. E essa cultura de trazer mais os egressos para contar como é que é a vida lá fora, a gente não tem muito. A gente veio numa série de iniciativas, então, acho que você ficou sabendo que ano passado teve um encontro grande, totalmente pré-pandemia, assim, no dia 26, 27 de janeiro eu apertei mão, beijei, abracei 11 milhões de pessoas. E acho que o primeiro caso de Covid no Brasil, né, foi na semana seguinte, ou naquela semana. E é muito engraçado, porque depois de um tempo eu estava lendo uns e-mails e alguém tinha me mandado, eu fui ler isso muito depois, porque minha caixa postal vive cheia e eu vou fazendo limpas de tempos em tempos. E alguém tinha me mandado uma mensagem falando assim, eu não vou poder ir amanhã no encontro, porque eu fui diagnosticado com o novo coronavírus. Eu falei, caramba, muito doido isso, né?
Mas, enfim, ano passado a gente teve esse evento, né? E esse evento era para ser o primeiro de uma série de coisas, e veio a pandemia, né? A pandemia, ela veio com muitas crises e oportunidades. Eu acho que, bom, no momento que a gente está agora, eu estou com sérias dificuldades. Quantos mortos a gente está agora? 300 mil e alguma coisa? Eu estou com sérias dificuldades de ver o lado positivo da coisa, mas enfim, né? É um fato que no meio dessa história toda a gente teve que aprender algumas coisas, né? E eu acho que essa modalidade de conversa à distância, talvez ela favoreça alguns diálogos que, eventualmente, se eu te convidasse, Léo, vem cá, né? Para tudo que você está fazendo, vem cá conversar, talvez não fosse tão fácil. E faz um tempo que eu estou gestando de fazer essas conversas e depois eu falo qual foi o fato que falou, não, eu vou pôr isso em prática, com um pouco de frio na barriga, porque eu acho que eu não gosto tanto assim de me expor, e ao fazer essas conversas eu estou expondo as pessoas também, e decidi fazer esse piloto com você, porque você é uma pessoa próxima. Na verdade, todas as conversas que eu vou fazer, eu planejei umas 6 conversas, vamos ver se vai dar certo, mas são de pessoas próximas. Aí, se der certo, depois eu tento encontrar outros alunos ex-alunos que eu nem conheço, que não foram da minha época, mas eu planejei fazer essas primeiras conversas com pessoas próximas a mim, e você foi o escolhido aí para ser o primeiro, tá? Porque, na verdade, eu acho que teve um fato aí que foi que me empurrou para... Não, vamos fazer, vamos tentar, tá? Então, para começar, depois desse longa introdução, para começar um pouco a nossa conversa, eu queria ver o que você ainda lembra da elétrica, assim. Por exemplo, você lembra quando que a gente se conheceu, assim? Você lembra? Eu confesso que eu não lembro qual foi... Eu tenho algumas pessoas que eu lembro. Eu conheci a pessoa de tal no trote. Mas você é uma pessoa que quando eu tento lembrar, eu lembro da gente naquela parte que tem a FE13, tem o jardinzinho e tem aquelas cadeirinhas que ficam de frente para as salas. Eu lembro da gente ali conversando muito, eu lembro da gente no campus, eu lembro da gente em vários lugares, mas eu não consigo lembrar quando a gente se conheceu. Isso eu não consigo lembrar. Você consegue? Eu fiquei curiosa de saber. Eu acho, curioso, porque a memória é uma coisa maluca, né? Então, eu tenho algumas memórias que eu não sei se elas foram construídas a posteriori, entendeu? De histórias que a gente conta, ou de fotos, ou se são memórias reais, ou se são memórias irreais, que é realmente construído, né? Verdade, verdade. É muito curioso, assim. Bom, a gente talvez vá tratar um pouco dessa questão, mas o próprio fato de eu não trabalhar absolutamente com engenharia já denota que, desde aquele momento, eu tinha uma certa relação diferente com a engenharia, né? Digamos, em relação a muitos dos meus colegas que realmente foram depois desenvolver carreira, seja acadêmica, seja na indústria privada, ou, enfim, nessa área mais estrita da engenharia, né? E eu não. Então, a minha relação com o curso de engenharia, com a FEC, ela também sempre foi muito particular, né? Um olhar muito particular. Então, eu tenho memórias, muitas da Unicamp, do campus como um todo, né? E tenho memórias pontuais da FEC, algumas traumáticas e outras afetivas muito fortes. Então, por exemplo, um lugar que eu nunca mais voltei para a FEC, depois que até gostaria muito de voltar para ver, né, quando você volta para a primeira escola, né, que tudo parecia gigante, aí depois você descobre que não, a escola é pequena, né, então... É sempre meio decepcionante, né, eu acho. Exato, é isso, né, a memória versus a realidade. Então, eu queria muito ir, eu tenho ir quando eu vou terminar a pandemia, mas eu tenho memórias, por exemplo, muito fortes do Bitolódromo, né, que era um lugar que é inevitável, e tanto para estudar quanto para ficar jogando stop. Eu ficava jogando stop com um colega nosso, o Eric, que é outro colega que também, coincidentemente, foi para uma outra área, né, ele trabalha hoje no Ministério das Relações Exteriores, em Itamaraty. E eu lembro que ficávamos horas lá discutindo coisas que absolutamente não tinham nada a ver com o curso, era um momento de desanuviar, né? Tenho muitas memórias do CABES, logicamente. Eu fiz parte, né, da direção do CABES no terceiro ano,
de faculdade, né? Então, tenho muitas memórias do CABES, tenho memórias, obviamente, né, das aulas e tudo mais, mas as minhas memórias são muito mais do campo afetivo das pessoas com que eu me relacionava, né? E é aquilo, de um grupo de 100 alunos, né, que você falou que entraram conosco em 97, eu posso dizer que eu tenho hoje um contato próximo, 10, não sei, 12, né, desses amigos, que são pessoas que eu considero efetivamente amigos, né, que pessoas que continuam trilhando a vida junto conosco, como você, por exemplo, né, não necessariamente na mesma área, não necessariamente com um contato cotidiano, mas que sim, há lá uma conexão, há algo a mais, né, que se criou ao longo desses 5 anos juntos na faculdade, né, que perdurou depois. Então, muitas memórias afetivas nesse sentido, né, das pessoas. Eu sou uma pessoa muito conectada a pessoas, né, eu sou uma pessoa que valoriza muito isso. Então, minhas memórias todas da FEC, da Unicamp, são sempre vinculadas às pessoas com quem eu estava, aos eventos que a gente frequentava juntos e tudo mais. Então, legal. É curioso. E aí, nesse sentido, por exemplo, a primeira vez que a gente voltou, eu tenho flashes dos trotes, né? Não sei como existe trote hoje em dia, se continua, se não continua, enfim. Tem um evento que chama Calourada, né? Sim. E ele acaba sendo uma série assim, tem palestras, tem gincanas, tem arrecadação de alimento, mas é totalmente diferente do que era na nossa época, né? Inclusive, uma coisa que é muito da nossa época eram as festas, né? Tinha quase que uma espécie de um circuito de festas no início do ano, né? Sim. E, infelizmente, isso é uma coisa que não existe mais na Unicamp. Pois é o que você falou. Tem coisas que eu tenho certeza que vão ser um choque muito positivo de eu voltar, né? Então, por exemplo, toda a diversidade que haja hoje no campus, né? Tanto de gênero, raça, enfim, que absolutamente não existia, né? Na nossa turma, por exemplo, a gente tinha um negro, né, na turma da manhã, que era o Beto, enfim. Imagina a questão das cotas, isso mudou bastante o perfil dos alunos, né, na universidade. Então, tem várias questões que eu imagino que foram mudanças muito positivas, mas tem outras que eu vou lamentar profundamente. Por exemplo, até onde eu também lamento. Tem mais bebida alcoólica no campus, né? Exato. Eu me lembro, claramente, a gente saía da aula e ia pro bar da Química para ficar bebendo cerveja. E eu ia te perguntar isso também, se além da elétrica, tem pontos da Unicamp que você se lembra com carinho, assim? Na verdade, muito mais do que da elétrica, porque como eu falei, né, como eu tenho uma relação um pouco conflituosa com a engenharia, né, você deve se lembrar, durante o curso eu frequentava muito os outros institutos, né, então o IA, o IEL, o IFISH, eram áreas que eu estava lá. Você fazia isso como? Por meio de disciplinas que você ia cursar, ou você acabava conhecendo gente e ia lá bater papo? Conhecendo gente. Eu lembro claramente, por exemplo, nós estamos em 97, né? Eu lembro claramente que em 98 o IFISH fez um grande seminário por conta do aniversário de maio de 68, né? E trouxeram, pesquisadores, teóricos da França para discutir maio de 68. Maio de 68 sempre foi um assunto que me interessou muito. E eu lembro que durou, creio eu, uma semana. Ao longo dessa semana, eu não pisei na FEC. Eu entrava na Unicamp e eu ia direto. Eu estava acompanhando os seminários, as palestras, os debates sobre maio de 68, né? Então, eu lembro que no IEL tinha uma banquinha de CDs do lado, não sei se você se lembra disso. Lembro. Banca de CDs, eu não sei se existe mais. Eu acho que não mais. O IFISH tinha o próprio sebo também. Então, assim, eram espaços que eu frequentava muito. E o que eu acho das coisas mais geniais da Unicamp, né, que realmente eu acho o campus da Unicamp, e a Unicamp, toda a teoria em torno da Unicamp, todo o pensamento da Unicamp, que é completamente distinto, por exemplo, de uma USP ou de uma federal, enfim. Uma coisa que eu sempre achei muito genial da Unicamp é a própria arquitetura do campus, né? O fato de ser uma arquitetura concêntrica, ela permitia que você frequentasse, e ela não só permitia, como ela incentivava essa integração entre os cursos, né? Então, para a gente sair da FEC para ir para o bandejão, ou para ir para a biblioteca, eu necessariamente passava pelo centro básico, pelo IAP, pelo FISH, pelo IEL.
Então, quer dizer, isso permitia essa integração, que se você vai para um campus como a USP, por exemplo, você tranquilamente vai de ônibus ou de carro até a tua faculdade e de lá vai embora, porque para você ir da sua faculdade para uma outra é uma viagem, né? Você tinha essa noção, assim, ao optar pela Unicamp? Na verdade, foi ao ser selecionado para a Unicamp, eu comecei a pesquisar um pouco mais, porque eu lembro que quando eu prestei vestibular, enfim, prestei para a USP, prestei para a Unicamp, e eu sou do ABC, eu nasci em São Bernardo, então eu prestei a FEI, prestei Mauá, né? Uhum. E eu lembro que eu não entrei na USP, entrei na Unicamp, entrei na FEI e na Mauá. E aí, por alguma loucura, eu ainda considerei, falei, nossa, será que eu vou me mudar para Campinas, né? Aí eu comecei a pesquisar, e realmente uma conversa com um grande amigo nosso, Dalton, que se formou conosco também, tive uma longa conversa com ele o dia inteiro, assim, sobre essas questões e tal, nós já éramos próximos antes, que a gente fez cursinho juntos, e nessa conversa foi que eu abri a minha mente para perceber o impacto e o potencial de você estar dentro de uma universidade como a Unicamp, para além da excelência do curso. A excelência do curso é indiscutível, sim, né? Sim, mas as é uma universidade. Que a universidade, que um campus, né, do porte da Unicamp te permite, te possibilita, quando eu abri os olhos para isso, eu falei, nossa, né, imagina, eu não devia nem ter prestado a USP, a Unicamp é muito mais a minha cara, né, e é curioso, agora lembrando, por exemplo, eu escolhi eletivas na faculdade de economia, porque a economia da Unicamp é uma economia muito particular, não tem absolutamente nada a ver com a saúde de outras universidades, né? Então, o pensamento da Unicamp é um pensamento que se alinha muito à minha visão de mundo, né? Eu pelo menos se alinhava, não conheço hoje, mas imagino que continue. A minha visão de mundo como um todo. Então, a riqueza disso, né, para além da excelência do curso, é algo que, na verdade, só quando eu fui selecionado, quando eu passei no vestibular e comecei a investigar, foi que foi se desvelando para mim, e eu falei, cara, nossa, sem dúvida nenhuma, né, não há dúvida que eu devo seguir esse caminho. Então, foi uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é a seguinte, né? Por que você foi para engenharia? Assim, teve alguma pressão da família ou não? Você estava só meio perdidão e seria vai, ótimo né? essa desculpa, né? A desculpa clássica, você vai na terapia, a culpa é teu pai, a culpa é da tua mãe. Aí, às vezes, você fala, a culpa é tua, então é mais difícil. Mas, assim, na verdade, eu trabalho hoje com cinema, eu trabalho no universo das artes, mas eu sou um cara muito racional. Você me conhece, né? A razão... Legal. Eu sou muito emotivo também, enfim, dependendo da conversa aqui eu vou começar a chorar, mas eu também tenho esse lado muito forte. Então, quando eu estava, como eu falei, eu sou do ABC, sou de São Bernardo, eu fiz, né, o primeiro grau. Quando eu estava para ir para o segundo grau, isso a gente está falando de 94, acho, 92, enfim, eu tinha duas opções, principalmente porque eu sou do ABC, isso era muito forte. Eu tinha a opção de um colégio tradicional, eu tinha a opção de um curso técnico, né? O curso técnico, a ET, né, a Escola Técnica Estadual em São Paulo, é algo muito forte, principalmente para quem vem do ABC. E aí, no meu pensamento racional, eu falei, não, beleza, eu posso fazer um curso de 3 anos, normal, e posso fazer um de 4, que já sai com uma profissão. A conta vale a pena, entendeu? Eu vou fazer isso. Sim. Eu fiz a mesma conta. E depois eu vejo o que eu faço, entendeu? E é muito curioso, porque quando eu estava no primeiro grau ainda, eu lembro que eu fiz um daqueles testes vocacionais, você lembra disso? Sim. Eu nunca fiz, mas né, eu sei do que se trata, mais ou menos. Sim, é um teste vocacional. Eu já fiz aqueles de revistinha. Capricho. Capricho, exato. E aí uma série de perguntas, uma entrevista com uma psicóloga e tal, papapá. E eu lembro claramente que, ao final, o resultado do teste vocacional era um gráfico onde você tinha várias áreas do conhecimento, né? Então, biológicas, exatas, humanas, artes, papapá, e a tua aptidão, né? Era um gráfico que indicava aptidão. E o meu gráfico, ele era assim. Eram 2 picos. E vários picos. Os 2 picos eram exatas e artes. Aí eu falei, o que eu faço com essa informação? Caminhos tão opostos, né? Não me adiantou nada isso. Mas aí, em termos pragmáticos, eu falei, vou fazer curso técnico.
fiz o curso técnico em eletrônica, eu sempre tive muita facilidade com exatas matemáticas, aí, era natural. E aí, quando eu terminei o curso técnico e fui prestar vestibular, na verdade, eu nunca me questionei, esse foi um grande erro meu, que não é influência dos meus pais, não é nada, foi um grande erro, eu nunca me questionei o que eu quero fazer da vida, que faculdade que eu quero fazer, porque para mim era algo natural. Eu fiz técnica eletrônica, lógico, logo eu vou fazer engenharia elétrica. Era o caminho natural. Então, eu nunca me questionei. Então, foi uma coisa meio de piloto automático que me levou a prestar engenharia, devido à facilidade com exatas e tudo mais. E, enfim, aí passei, né, na Unicamp e comecei o curso. O primeiro ano, eu também não conheço como está a grade agora, né, mas o primeiro ano é básico, né? Você frequentava basicamente o ciclo básico, você tinha com outros cursos e outras faculdades, enfim. E era um momento de deslumbre, né? Você sair da casa dos seus pais, se mudar para morar sozinho numa outra cidade, um universo como aquele, né, do campus, enfim, é um momento de deslumbre. Como você falou ainda, na nossa época tinha aquela coisa das festas, idade, papapá. Então, o primeiro ano foi deslumbre, foi que coisa maravilhosa, né? O segundo ano é onde começa já uma parte mais específica da engenharia, já surgiu o primeiro sinalzinho amarelo, sabe? Tipo, será que isso é para mim? Sabe? Será que realmente isso é o que eu quero e tal? Enfim, foi. Terceiro ano da faculdade foi onde eu me envolvi com CABES, né? Então, eu me envolvi no universo político, acadêmico, eu fui da direção do CABES, então eu coordenava todo o ponto de vista, o jornal Ponto de Vista, né? Não sei se então pera, segura aí. Segura aí que eu vou ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo, tá? Peraí. Vamos lá, porque eu tô com duas telas aqui, pronto. Aí deixa eu colocar aqui, né? Olha. Morfine, Guerra nas Estradas. Então, eu só tô com essa foto no meu computador porque eu tenho uma edição inteira escaneada. E inclusive era atrás da primeira página que a gente colocava o nome das pessoas, né? Então é uma pena que eu só tô com essa aqui na minha eu tenho computador aqui agora. Eu te escaneio e mando depois, se você quiser. Então, ó, eu queria perguntar se você lembra quem escreveu o que nessa edição. Por exemplo, eu acho que isso aqui foi você, que morreu o Mark Sandman. Então, eu não vou lembrar exatamente, mas assim, só para tirar um panorama, vamos lá. Então, o Ponto de Vista é um jornal que existiu, né, do centro acadêmico durante muitos anos antes da nossa gestão, e ele tinha parado, né? E aí a gente retomou o jornal, né, a publicação. Era mensal, ela começou muito pequenininha, mas no fim da nossa gestão ela já se tornou a publicação de maior tiragem do campus, né? Maior do que qualquer outra. E era muito curioso, eu era o editor do Ponto de Vista, né? Então eu lembro das reuniões de pauta para discutir o que ia ser debatido, não sei o que, aí tem o índice, por exemplo. Então você vê que a gente tentava cobrir várias coisas, essa especificamente é uma edição especial de cultura, né? Você vê que está até Você já vê um pouco eu colocando meu dedinho. Sim, total. Então assim, cada edição tinha um grande tema, né? E tinha outras questões que, Jesus, eu tinha uma entrevista com o Yaro. Não, então, eu particularmente, vou falar por mim aqui. Claro. Eu, quando pego essas edições do Ponto de Vista, que eu também tenho em casa guardado, um negócio que eu tenho orgulho, assim. E quando eu leio, eu falo, isso aqui é muito bom, os textos são muito bons. Então tinha negócio de poesia também. As entrevistas, eu lembro que quando eu fui participar, eu tinha muito essa questão de querer entender as coisas, né? Então, essa do Provão fui eu que fiz essa entrevista com o professor Yaro. E eu lembro que essa história da professora, que era a professora Chica, que deu um curso de férias, também fui eu que escrevi, porque eu tinha esse interesse. É muito doido olhar isso, porque ao mesmo tempo que você está falando aqui que você
estava lá empreitando uma edição de cultura, eu estava aqui já me preocupando com a vida docente, né? É maluco isso. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que isso aqui, essas edições, do ponto de vista, elas são um grande tesouro, para mim, afetivo, muito grande, mas eu acho que para a história da faculdade também, porque é o que você disse, era algo que tinha parado, algo que foi retomado de uma maneira que qualquer um que analisar vai ver uma qualidade técnica gigante, boa, até de diagramação. As pessoas olham isso, não imaginam a dificuldade que era fazer essa diagramação naquela época. Virava madrugada no CABES fazendo diagramação. Madrugadas, exato, né? E aí, só para te dar uma notícia, o pessoal tem tentado reavivar o ponto de vista, lógico, né? De uma maneira totalmente diferente, mas no universo online, etc. Só que eu até vou deixar essa conversa aqui, vou deixar um desafio para quem assistir, que for aluno da FIEC. Eu quero ver vocês baterem a qualidade disso aqui. Eu quero que o ponto de vista seja, de novo, uma das publicações mais lidas do campus. E vocês vão ter que achar essas edições aí. Não adianta bater na minha porta. Vocês vão ter que achar lá no CABES essas edições. Eu quero que vocês tomem isso como referência, porque é um negócio que eu acho fenomenal. E lógico, era um trabalho de grupo muito grande, mas tinha o seu dedo ali, com certeza. Né? Não, era um trabalho conjunto, como todo o CABES foi aquele ano, era uma diretoria muito coletiva, né? Tudo era sempre discutido muito e debatido e decidido na coletividade, né? E eu acho que, assim, o que tem de interessante do meu ponto de vista, é que era justamente, a gente tentava quebrar um pouco aquele estereótipo, né, do engenheiro bitolado, né, do engenheiro, das exatas como um todo, né, era muito forte isso, talvez ainda seja, né, como aquela pessoa bitolada, que realmente está lá nas planilhas, nos cálculos e naquela lógica intrínseca e não se abre para o mundo, né. Eu lembro que a gente tinha edições, por exemplo, que a gente discutia a Guerra de Kosovo, entendeu? Eu lembro dessa edição também. Então, a gente tentava puxar discussões de política, discussões de cultura, discussões outras, e sem abrir mão do debate acadêmico, como você falou, quer dizer, aqui a gente entrevista sobre o Provão, a gente ia entrevistar o reitor sobre questões de greve, enfim, mas sempre tentando, né, quebrar esse estereótipo, ampliar o debate para outras áreas, porque a gente sempre, quer dizer, eu particularmente não posso falar por todo mundo, né, mas eu tenho uma formação humanista no sentido de acreditar que a gente precisa expandir o nosso conhecimento sempre. Quanto mais expandido for esse conhecimento, mais rico você é como ser humano e como profissional, se você quiser, entendeu? Então, um engenheiro que se relaciona com questões políticas, geopolíticas, culturais, econômicas, não sei o quê, ele além de ser um indivíduo muito melhor para a sociedade, para si, para a família, whatever, enquanto engenheiro, ele é um engenheiro melhor, entendeu? Por ter essa visão. Então, disso eu não tenho dúvida, né? A gente, inclusive, hoje vê isso sendo falado agora de maneira formal, né? Então, às vezes agora até as grandes sociedades técnicas, por exemplo, I3E, ACM, que são as grandes sociedades profissionais, elas trazem isso explicitamente. Olha, o profissional, a própria Base Nacional de Diretrizes Curriculares traz isso de maneira muito clara, né? Agora, eu queria resgatar com você, já que você está colocando essa questão, que é o seguinte, eu ainda vejo alunos, certo? Que às vezes, por terem esse outro lado, se sentem peixes fora d'água, ou se sentem separados do grupo, assim, ele acha que ele deveria ser mais exatoide, sei lá, né? Apesar de cada vez mais essa questão da multidisciplinaridade ser relevante, a gente percebe que talvez ainda haja um sofrimento. Então, a pergunta que eu queria te fazer é essa. Você sofria com isso? Assim, você chegava a sofrer com essa questão de
de se achar muito fora, muito deslocado, que o Léo daquela época, né? Porque o Léo de agora deve ser ultra resolvido, né? Teve coragem de fazer movimentos grandes, né? Pelo menos isso a gente pode falar, né? Teve a coragem de fazer grandes movimentos. Mas e o Léo da época, assim? Em algum momento ele ficava muito aflito de repente parar para pensar e falar assim, ai, será que eu tenho que me modificar? E como que houve esse chaveamento de não vou me modificar, eu vou ter que achar meu caminho, assim, eu queria entender um pouco isso, porque eu acho que talvez alguém esteja nesse ponto aí de sofrimento. Sim. E eu queria que você falasse um pouco para essa pessoa, assim. Responsabilidade enorme. Mas eu sofria horrores, sofria muito, não era pouco. E assim, a gente sabe, né, um curso de engenharia do nível da FEC, do nível da Unicamp, é um curso que te demanda demais, é um curso muito difícil, né? Então, assim, existe um... Vou sempre falar do meu caso, né, que é pelo qual eu posso responder, né? Mas eu acho que, independente de ser no curso de engenharia, independente de ser em qual momento da tua vida, na faculdade, no trabalho, depois, enfim, quando há um descolamento, quando há um estranhamento, como você falou, você sente um corpo estranho em determinado ambiente, né? Isso causa uma dor muito grande, uma dor psíquica muito grande, de verdade, assim, um questionamento de o que eu estou fazendo aqui, né? Quem está errado, sou eu que estou errado, ou é o todo que está errado, que obviamente nunca é o todo que está errado, é você, é a lógica, né? Você que é uma pessoa lógica, você leva para esse caminho, você fala, não, é impossível o mundo estar errado. E esse descolamento, esse estranhamento, esse não pertencimento, né? Vai muito, logicamente, da individualidade de cada um, né? Tem pessoas que sabem lidar com situações de uma maneira diferente, mais fácil, mais difícil, sofrem mais, sofrem menos, enfim. Eu, particularmente, tenho um descolamento, um estranhamento em relação ao estado do mundo. Ponto. Esse mundo no qual eu vivo é um mundo horrível de viver, entendeu? E assim, teve alguns momentos aí bons, mas de repente voltou uma monstruosidade tamanha, que você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu não nasci para isso, né? Então, esses questionamentos são muito fortes. E quando você está, e aí, indo para o particular, indo para o específico, né? Num momento tão importante, tão dramático, como é a faculdade, que vai definir sua carreira e tudo mais, e você se sente deslocado, isso traz uma dor psíquica muito grande, sem dúvida nenhuma, né? E aí, há caminhos pelos quais você pode trilhar, né? Uma, que é definitivamente a que eu acho que não se deve trilhar, é o apagamento, é o autoapagamento, né? Falar, não, então isso tudo que eu estou sentindo, isso tudo que eu acho, eu vou guardar, vou represar, porque eu preciso sobreviver a isso, e então eu vou jogar tudo isso lá para baixo, lá para o escuro, lá para o fundo, né? E isso é a pior coisa que pode acontecer, porque esse preço vai ser cobrado, né? E aí o que eu empiricamente, e estou fazendo e vou fazer o resto da vida, Paula. Não é uma coisa que você vai estar resolvido nunca, pelo menos do meu ponto de vista, né? É você buscar os teus pontos de conexão, pessoas, eventos, locais, ações, que te permitam se conectar com essas coisas de alguma forma, né? Então, por exemplo, o CABES, o Centro Acadêmico, a Política Estudantil, foi um lugar onde eu falei, não, aqui eu consigo me conectar. E aqui eu consigo, de alguma forma, contribuir, do meu ponto de vista, com esse universo, entende? Então, foi um caminho, esse caminho de buscar esses outros espaços, sabe, do FISH, do IEL, do IA, da economia, enfim, foram movimentos, foram tentativas de falar, não, aonde que aqui eu consigo me encaixar, aonde que eu consigo contribuir, aonde que eu posso me alimentar disso. Porque, enfim, eu não vou ficar aqui sofrendo, eu estou aqui, eu vou aproveitar, eu vou pegar o que de bom isso tudo pode me trazer. E é isso que eu falo, o fato de você estar num espaço como a Unicamp, te amplia as possibilidades de você encontrar do que se alimentar, do que se incentivar absurdamente, do que se eu tivesse, por exemplo, escolhido fazer a Mauá ou a FEI, entendeu? Teria sido realmente um desastre absoluto, porque eu não teria essas válvulas, né? Então e não apenas isso, Paula, mas uma outra coisa também, que é dentro do próprio universo
discente e docente daquela faculdade, encontrar pessoas com as quais você consegue dialogar, que você consegue debater num campo que te pareça interessante, né? Foi o que eu te falei. Eu carrego comigo até hoje 10, 12 amigos daquela época, que das mais diversas, que depois seguiram os mais diversos caminhos, né? Seja caminho acadêmico, seja ir trabalhar efetivamente em empresa com engenharia, não sei o quê, seja em Itamaraty, seja trabalhando com a área de cultura, seja trabalhando com o terceiro setor, cada um foi e achou o seu caminho, todos partindo da Faculdade de Engenharia Elétrica. Sim, sim, sim. Então, são exemplos reais esses que eu estou falando, não são exemplos hipotéticos. As pessoas que passaram no mesmo curso que nós e seguiram esses caminhos diferentes. E foi possível encontrar essas pessoas naquele espaço, encontrar os pontos comuns e se criar essa comunidade, né, que, por exemplo, foi refletida nessa direção do centro acadêmico, criar essa comunidade que trazia sentido para aquilo, e que trazia um apoio, trazia uma rede que te permitia falar, não, eu não estou sozinho aqui, cada um na sua especificidade, mas, assim, tem gente aqui que pensa como eu no mundo, eu estou falando de pensar no mundo, se colocar no mundo, tem gente que pensa como eu no mundo, então eu não estou sozinho. E isso foi fundamental para sobreviver, para conseguir lidar com essas dores, com essas angústias, entendeu? Então é isso que eu digo, eu fui encontrar dessa forma, encontrar em determinadas pessoas, fui encontrar nesses outros institutos, nessas outras faculdades, fui encontrar em ações como o centro acadêmico, enfim, você tem que buscar o seu espaço, né? E é isso, eu acredito que nós somos obras em construção para o resto da vida, né? Então, o ideal, eu brinco ali em algum lugar da minha vida, não me lembro aonde, que é isso, a vida devia ser vivida de trás para frente, porque você só vai ter a experiência para tomar aquela decisão depois que você tomar a decisão. Quando você não tinha experiência, não tinha como saber. Então, se fosse de trás para frente, seria ótimo, porque o Leonardo de hoje, né, se tivesse lá, nossa, tiraria de letra e saberia lidar com a situação de uma outra maneira, mas eu só sou o Leonardo de hoje porque eu fui batendo na sua cara e aprendendo na marra. Sim, com certeza. Então, como a gente é essa obra em construção, também é muito importante pensar isso, né? A gente tem a ideia, né? Isso foi muito interessado na nossa geração, não sei se a de hoje acho que é um pouco mais fluida em relação a isso, mas dessas decisões definitivas, né? Então, cara, eu cursei faculdade de engenharia, eu vou estar preso a isso, essa decisão, para o resto da vida. Entendeu? Então, a vida é uma construção, te leva para lugares que você nem imagina. Entendeu? Eu, quando me casei, eu estou casando para o resto da vida. Não, me separei, tenho um filho maravilhoso, minha ex-companheira maravilhosa, 12 anos juntos. Não deu errado, deu super certo, mas terminou. E a gente não, a gente, na nossa geração, a gente sempre foi para uma coisa que, não, filho, vai ser tomou decisão. Se não for assim, é um fracasso, né? Exatamente. Então, por exemplo, durante muito tempo eu me questionei, será que foi um erro da minha vida, né, fazer engenharia? Né? Foi um erro da minha vida fazer engenharia? E hoje eu falo, não foi um erro. Foi a decisão. É legal você falar isso, porque era a pergunta que eu ia fazer, certo? Então, assim, olhando para trás, eu sei a resposta. Assim, olhando para a sua trajetória, eu sei a resposta. Mas era isso que eu queria ouvir de você. Assim, olhando para trás, você julga que foi um erro, né? Assim, talvez você tivesse feito tudo diferente. Talvez sim, né? Se tivesse a oportunidade, talvez você tivesse feito diferente, mas foi um erro. Se a vida fosse vivida de trás para frente, talvez sim, eu tivesse feito as coisas diferentes. Muito provável. Mas a questão não foi um erro a partir do momento que foi a decisão possível. Entendeu? Isso não é um determinismo, não é aceitar que as coisas são assim. Não é isso, cara. O Leonardo, de 97, entendeu? Com as informações que ele tinha, com a maturidade que ele tinha, com o conhecimento do mundo que ele tinha, aquela era a melhor decisão possível, entendeu? E não só isso, eu carrego o resto da minha vida tudo o que eu sou, todas as experiências que eu tive, inclusive o fato de ser engenheiro, sim, entendeu? Então, o Leonardo Mack, produtor de cinema, ele é um produtor de cinema melhor por ter feito engenharia, por ter feito... Legal. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? Isso eu não tenho dúvida. Eu também não. Eu também não tenho dúvida. Então, assim, não foi um erro, foi um caminho difícil, muito difícil. E aí, deixa eu puxar um gancho aí nessa história, que é o seguinte,
nessas pessoas que eu planejei conversar, pelo menos metade delas vão ter seguido por caminhos que não são a engenharia, né? Eu espero que você tenha escolhido gente que tenha seguido a engenharia também. Também vou escolher, mas a discussão que eu quero colocar aqui é que, assim, poxa, a sociedade investe dinheiro numa faculdade de engenharia elétrica na Unicamp, certo? E, de repente, a gente realmente é uma realidade muito grande. A gente vê os nossos alunos indo para vários lugares, né? E aí alguém pode perguntar, poxa, um aluno da elétrica que se tornou um produtor de cinema, que se tornou piloto de avião, que se tornou diplomata, isso é uma falha? Assim, estamos falhando, né? E do meu ponto de vista como docente, mas talvez hoje você tenha um outro ponto de vista, porque você também, hoje você é parte dessa sociedade que financia a universidade, certo? Sim, claro. Que a Unicamp e a nossa escola, ela forma grandes mentes, né? Então, assim, chega uma hora, isso aí para mim é muito claro, né? Assim, os nossos colegas, todos eles têm sucesso, né, naquilo que eles escolheram fazer, né? Nem que seja fazer teatro mambembe numa perua, né? A gente tem casos assim, certo? E todos eles fazem trabalhos extraordinários. Então, assim, você compartilha dessa visão? Assim, talvez seja um pouco mais polêmica essa pergunta, assim. O que você acha da sociedade estar investindo nessa escola, que é uma escola que, por ser de excelência, ela acaba atraindo pessoas de um perfil particular, e aqui dentro ela dá esse ambiente para que ela experimente, que é a universidade, certo? E a gente forma engenheiros eletricistas, mas a verdade é que a gente não sabe o que eles viram lá na frente. Isso é um problema? Em absoluto, é um absurdo esse pensamento que existe, sim, em muita parte da sociedade, né? Que é a mesma lógica que fala, cara, eu não tenho que investir dinheiro público para o cara ir fazer pesquisa filosófica, para o cara estudar filosofia, ou para o cara fazer pesquisa teórica, ou é um pensamento tão tacanho, tão mesquinho, tão pequeno do que é o papel de uma universidade que me assusta, né? Então, em absoluto, é o que você falou, meu ponto de vista, lógico, sempre, né? Mas você, como sociedade, né, o que eu quero financiar na universidade como sociedade? Eu quero financiar cidadãos, eu quero financiar mentes, como você falou, eu quero financiar bons profissionais, independente da área que eles forem seguir, entendeu? Então, o fato de eu estar financiando um cara fazer curso de faculdade de engenharia elétrica e depois trabalhando em Itamaraty é uma coisa incrível, tá muito bem pago, entendeu? Então, esse pensamento utilitarista da faculdade, que eu acho que é uma coisa contra a qual a gente precisa lutar com todas as forças, entendeu? Porque é isso, senão você vai estar reduzindo sempre aquela formatação de profissionais para um determinado mercado e não é esse o papel da universidade pública. Não é esse o papel da universidade pública. O papel da universidade pública é gerar mentes, é gerar debate, é gerar pensadores para esse país, para o mundo, entendeu? Então, em absoluto, não há erro nenhum em se financiar um aluno que vá depois trabalhar com uma outra área completamente diferente, porque você formou aquela pessoa. É isso que eu digo. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou um profissional melhor por ter feito a Unicamp, independente de eu ter seguido a engenharia ou não, entendeu? Então, isso é uma luta constante. Eu imagino que você, dentro da academia, precisa se debater com isso com unhas e dentes ainda mais forte hoje em dia, né? Esse pensamento utilitarista da faculdade, da universidade. Eu talvez possa te dar um exemplo de debates que acontecem hoje aqui dentro, para você entender um pouco melhor e talvez você colocar um pouco a sua opinião. Acho que essa é uma pergunta que eu vou querer colocar para todos que participarem das conversas, né? Porque são debates que acontecem no momento, certo? Então, assim, a engenharia elétrica é um curso de 5 anos, né? A gente não comentou sobre isso, a conversa está ótima, não sei se a gente vai ter tempo de comentar, mas assim, você fez um intercâmbio no meio da graduação na França, certo? Então,
Isso é uma coisa que hoje é muito frequente entre os alunos, mas que eu me recordo que na nossa época não era tão frequente. Era algo ou que estava iniciando, ou que, eram poucos alunos que faziam. Teve uma leva da nossa turma que foi, né? Mas a impressão é que hoje isso é muito mais consolidado, muito, muito mais consolidado. Existe esse intercâmbio bem grande, né? Mas o que eu quero dizer com isso é, você já teve várias vivências na Europa, né, pelo seu próprio trabalho, sim, e a gente sabe, por exemplo, que o próprio formato do curso de engenharia lá fora, ele é um pouco diferente, às vezes um pouco mais conciso, né? Uhum. Aqui a gente tem um curso que é um jotalhão, né? Ele é um curso denso de 5 anos, muita matéria, tarará. Sim. Então, existem demandas até federais de tornar o curso um pouco mais enxuto, né? E existe essa demanda também da multidisciplinaridade. Só que isso demanda o quê dos docentes aqui da Elétrica? Demanda abrir mão de coisas que muitos se ressentem. É natural, é um processo natural, né? Como que eu vou abrir mão da disciplina de guias de onda 4, sei lá? Né? Como que eu vou abrir mão da microeletrônica avançada 3, sei lá? Estou dando exemplos que não existem, de propósito. Claro. Mas porque, assim, isso tem sido um conflito grande. Existe uma demanda externa e dos alunos de reduzam seu curso, tornem seu curso um pouco mais simples, diminuam um pouco a profundidade das coisas, para dar mais oportunidade dos alunos até vivenciarem mais a universidade, né? E internamente existe um ressentimento que mas como assim? Como que eu vou formar um bom engenheiro se eu não der toda essa carga aprofundada, etc, etc, etc. Então, isso para mim é bem pertinente você falar, somos seres em construção, porque assim, nos 5 anos que eu estou como docente de Unicamp, eu já variei bastante aí nesse quadrante do que eu acho das coisas, eu acho que eu continuo construindo, mas eu queria saber um pouco como é que você enxerga isso, assim, se perderia tanto se a gente abrisse mão de certas coisas, até mesmo o que você vê do jovem, como ele se forma hoje, né? Você tem alguma opinião a respeito disso? Assim, por exemplo, você achou que durante o seu curso lá da elétrica, você tinha aquela sensação de que, nossa, isso aqui tá demais? Como que você passou por esse processo? Porque, afinal de contas, você se formou, né? E você viveu um curso de engenharia lá na França também. Então, como é que foi? Oi, voltou. Problema de tecnologia. Tá dando umas travadinhas, mas fica tranquilo. Eu perdi o fim da tua pergunta, mas eu acho que eu entendi para onde você quer ir. Eu acho assim, eu não vou poder fazer uma análise criteriosa, porque eu não conheço a grade atual, eu não sei exatamente o que está sendo discutido, o que se estaria abrindo mão em prol do quê, enfim. Então, vou falar de uma maneira mais como eu enxergo. Tá? Eu acho que é o seguinte, eu acho que, como a gente estava falando, é o papel de se formar seres humanos, de se formar cidadãos, de se formar profissionais e sim se formar engenheiros. Mas eu acho que nessa escala. Porque o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que também você supor que você vai formar a plenitude do engenheiro durante o curso é ridículo. Você não pode imaginar isso. Por quê? Porque, na verdade, ainda mais num curso como a engenharia, a tecnologia que existe quando o cara está no 5º ano não existia quando ele estava no 1º ano. Então, você tem que dar a base a partir da qual ele possa constantemente evoluir, constantemente estudar e aprofundar. Isso depende do profissional. Então, você não só tem que dar a base, mas como tem que dar um incentivo para que ele seja esse profissional que queira constantemente se informar, se atualizar, se aprofundar nas questões, entendeu? Não estou falando que você tem que ter um curso meramente generalista, não é isso, não é isso. É por isso que eu estou querendo dizer, não vou entrar muito no detalhe, porque eu não sei exatamente o que está sendo discutido. Mas eu quero dizer que a partir do momento que você forma uma mente, um profissional que seja capaz e interessado em se aprofundar e pesquisar mais e se atualizar, esse é o papel. Porque ele vai ter que fazer isso pro resto da vida.
ele vai ter que fazer isso para o resto da vida em qualquer área. Eu tenho que fazer isso enquanto produtor para o resto da vida. Eu falo isso nos cursos que eu dou de produção. Eu falo, gente, vocês vão ter que estudar o resto da porra da vida de vocês, entendeu? Não existe isso de, beleza, estudei, aprendi, agora eu vou só ficar executando. Não, não existe. Então, para mim, é muito mais importante você formar essa pessoa capaz de ter esse pensamento e essa atitude, do que você achar que você está realmente levando a fundo todo o conhecimento que ele vai precisar ter sobre aquela área. Tarará. Você entende o que eu quero dizer? Faz sentido para você? Sim. Não, então, é isso que eu tenho construído ao longo do tempo, né? Esse entendimento de que... Tem que ser um curso generalista, não é isso, em absoluto. A universidade, principalmente uma universidade de excelência, né, como a Unicamp, uma faculdade de excelência, como a FEC, também é papel dela de se aprofundar sim, entendeu? Se aprofundar sim em diversas áreas, e acho que ela faz, o que ela fazia na nossa época, né? Mas a coisa da especificidade, de fazer aquele técnico que ele é, cara, ele sabe tudo sobre uma coisa, para mim é um erro enorme. Porque aquela uma coisa daqui a 10 anos não vai existir mais. O que vai existir daqui a 10 anos é uma coisa que não existe hoje. Então, se você ensinou o cara a saber tudo sobre aquela coisa, isso é um erro. Isso é um erro de investimento do dinheiro público. Entendeu? Porque você tem que ensinar o cara que vai aprender tudo sobre aquela coisa que não existe. Que vai existir daqui a 10 anos. Exato. Eu acho que a Unicamp, ela faz isso muito bem. Porque, na verdade, aliás, isso às vezes até é um conflito, né? Os alunos, às vezes, cobram da gente que a gente... ensine, por exemplo, sei lá, JavaScript. Por que não tem isso no curso? Bom, a resposta é óbvia, né? Porque a gente está ensinando os conceitos que daqui a 50 anos ainda vão funcionar, vão valer, e JavaScript, sei lá, né? Pode ser que amanhã já não né? Então, acho que isso a gente faz bem. Mas a dosagem de abrir espaço para outras coisas de maneira formal, né? Meio que sinalizando para os alunos, porque acho que isso que talvez não exista de maneira clara no nosso currículo hoje. Essa sinalização formal de que nós queremos que você vá mais no IFISH, nós queremos que você vá mais na economia, nós queremos que você vá mais no Instituto de Artes, por exemplo. Né? A gente tem as eletivas. Tinha, por exemplo, o pessoal da nossa turma que completava lá uma parcela das eletivas com futebol 1, 2, 3, lembra dessas coisas? Né? Acho que né? Assim, ok, nada errado, né? Mas eu acho que não... A gente dá espaço. Eu tenho muita dificuldade de criticar, sério, o que a gente já faz hoje, porque eu acho que nós estamos num processo de melhoria contínua, mas a gente não está errando gravemente, não. A prova de que a gente não está errando gravemente são os nossos alunos egressos, né? Mas eu acho que sim, a gente tem que se esforçar para melhorar continuamente, ok? Eu queria só, talvez, parar um pouco esse fio da conversa, porque tem coisas que eu quero muito te perguntar, porque eu quero trazer um... Isso, pode falar. Não, só para esse ponto, que eu acho que tem uma coisa importante que você trouxe, que é o seguinte, são duas coisas que eu queria falar em relação a isso. Da mesma forma que eu falei que nós somos seres em construção o resto da vida, a universidade, a faculdade também são órgãos em construção o resto da vida. E é importantíssimo. Você falou, a FEC é uma faculdade nova, ela tem 50 anos, 50 e pouco, entendeu? E ela precisa, sim, estar se questionando, estar atualizando, estar mudando o tempo todo. Isso é fundamental. Se ela não fizer isso, ela morre, né? Então, esse processo de estar em obras constantemente, estar em construção, estar se questionando, que é o mais importante, eu acho fundamental e acho que tem que ser assim, não tem como ser diferente, né? Isso é uma coisa que eu queria dizer. A outra coisa que eu queria dizer é que você falou de uma forma que eu fiquei um pouquinho preocupado, que é o seguinte, eu também acho que não é papel da universidade ou da faculdade de pegar na mão do aluno e falar, vem cá, vem também no IFISH, vem cá, vem também no IEL, vem também no IEL. Não é papel da universidade isso, entendeu? Isso é uma coisa que é muito preocupante, né? Quando a gente pensa geracionalmente, né? A gente vê que tem uma questão muito de uma geração, e eu não estou falando que é especificamente essa, eu nem conheço, mas assim, de achar que tudo tem que ser levado para ela, entendeu? Que as pessoas têm que guiá-las em determinados caminhos, e tem que mostrar esse caminho. Cara, ninguém mostrou esse caminho para mim. E eu sofri pra caralho para achar esse caminho, entendeu? E eu fui aprendendo, errando, fazendo, não sei o quê, tarará, mas também tem que partir do aluno isso. Então, eu acho que sim, é papel da universidade
abrir essa gama de oportunidades e possibilidades para ela, mas não é papel da universidade pegar na mão e falar, vem cá, vem mais para cá porque vai ser importante para você, vem mais para cá. Não, também tem que partir dele. E aí é isso só que eu queria deixar claro. Porque legal. Eu acho bem bom que você tenha feito esse ponto, porque, de repente, para alguns é um chamado também, certo? Então, não fique esperando a instituição abrir os caminhos para você, né? Porque senão você vai ficar o resto da vida procurando a figura paterna, entendeu? Isso vai dar nota para eleger presidente até você esperar que a universidade faça as coisas para você, entendeu? Você tem que quebrar essa busca da figura paterna e falar, cara, foi o que eu falei, eu não posso culpar meus pais por ter feito engenharia, foi uma culpa minha, foi uma responsabilidade minha. Então você tem que assumir também e falar, não, beleza, ela está me dando o espaço e a oportunidade, meu papel é esse. Agora, você ir atrás também depende de você, não fique esperando, entendeu? Fantástico. Acho perfeita essa colocação. Então, como eu estava te dizendo, eu queria puxar um pouco o fio do que você faz hoje, tá? E aí, talvez eu conte um pouco o que me empurrou. Vamos fazer essas conversas, etc, né? Então, durante a pandemia, né, eu sabia que estava rolando o filme A Febre, e aí surgiu a oportunidade de eu assistir. Aí eu tenho que contar para as pessoas quem eu sou, né? Eu sou uma nerd exatoide, assim, né? Filme, para mim, é Matrix, Star Wars, Vingadores, essas coisas, né? Então, eu não vou ser falsa aqui de dizer que eu assisto filmes de arte todo final de semana, né? Eu tenho até dificuldade de saber classificar o que é um filme de arte e o que não é, né? Em geral, eu vou por aquela classificação tosca, assim, tá muito chato, esse filme de arte. Desculpa, Léo, se a ofensa é muito grande. Não, ou passa na Augusta, é filme de arte, passa no shopping. Exato. Então, assim, mas... é o filme do meu amigo, eu vou lá assistir, e aí eu assisti A Febre. Aí foi um soco no estômago, assim, né? E bom, o filme, ele é lento, né? E a gente até trocou umas mensagens, assim, eu quero deixar aqui para quem estiver assistindo a gente o forte incentivo, assistam o filme, né? Eu já vi o filme. É fácil. Exato, tá na Netflix, assisti na Netflix. O filme é lento. É um filme. A gente pode classificar de um filme de arte, Léo? Não sei. A classificação. Como é que brinca disso? Se você quiser usar o senso comum do que você porque tá no Netflix, né? Não sei se o que tá no Netflix enfim, isso aí puxaria N outras conversas, né? Mas enfim. Se quiser usar senso comum, pode dizer. Mas enfim, vamos dizer assim, que pro mundo da Paula é um filme de arte, né? Ele é um filme lento, e essa lentidão... lento, né? É a quarta vez, é a única coisa que você falou dele até agora, que ele é um filme lento. Não, mas assim, eu quero chamar a atenção para isso, porque é um pouco aquilo que a gente discutiu. A lentidão do filme, e aí sou eu, Paula, ignorantona, falando da análise do filme, certo? Parece que faz parte da história, né? Então, para quem não sabe, vou comentar, vou tentar não dar spoiler, né, Léo? Porque eu falo do filme já dando um monte de spoiler, né? Mas, assim, ele é um filme que retrata a vida de um indígena, né? Mas ele é um indígena que já vive em Manaus, ele não está numa tribo, eu diria que é um retrato mais moderno, né, do que é um indígena. Inclusive, eu vi comentários que eu achei muito pertinentes. Eu vou ter que assistir os outros filmes que ele foi comparado sobre indígenas para dizer se é verdade ou não, mas assim, nos comentários que eu li, fala que é um filme que se diferencia dos demais, que tratam sobre a temática indígena, porque ele traz um pouco esse índio mais moderno, né?
E é um soco no estômago porque fica claramente o descompasso das culturas e muito essa questão de como que talvez estejamos violentando demais, né? Enfim, tem N questões que eu acho que as pessoas de fato precisam assistir, certo? Mas por que eu estou chamando atenção para o filme? Então, assim, acho que o filme, eu diria que todo brasileiro tinha que assistir o filme para sequer um dia abrir a boca para falar qualquer coisa sobre essa questão, né? Sobre a questão indígena, para palpitar sobre vacinação, para assim, qualquer coisa que você vai pensar. Vai se informar, né? Acho que isso aí está muito necessário hoje em dia, né? Então, assim, se você quiser se informar de uma... assim, o primeiro passo tá no Netflix, vai assistir o filme, certo? Faço um destaque também que ele é dirigido por uma diretora, né? Que depois, como eu gostei muito do filme, eu fui vendo várias coisas, eu vi que não é tão comum, né? Ter diretoras, enfim... ou depois fui ouvir um podcast da Maia falando, adorei ela falando, enfim, né, gostei muito do filme. Não é porque você é meu amigo, não, é porque eu gostei mesmo. E eu fiquei digerindo ele vários dias. Se não fosse meu, esse que é o ponto, né? Pois eu agradeço por isso. Mas, enfim, vamos dizer que de alguma maneira me catequizou, porque depois dele eu já fui assistir outros, ok? Até brinquei um dia desses com uma amiga minha, que perguntou o que você está fazendo na pandemia. Eu tô falando, eu estou assistindo filmes de arte. Ela falou, você tá louca, né? Nada a ver com você. Mas, enfim, não vem ao caso a história aqui. Mas, aí uma coisa que falou, caramba, foi difícil, deve ter sido muito difícil produzir esse filme. Porque eu ficava vendo as cenas... Como que conseguiu chegar lá? Como que fez isso? Como que fez aquilo? Eu comecei a pensar na engenharia de fazer o filme. E porque eu te conhecia e tal. E eu falei, mas como que... né? E aí eu falei, caramba, tem muito de engenharia aí nessa história de ser produtor de cinema. E até como curiosidade, eu acho que aqui a gente se destaca um pouco dessa questão elétrica, ex-aluno, tararará. Eu acho que vai para talvez mais para o entretenimento dos nossos alunos, talvez. O que é ser um produtor de cinema, Léo? Assim, o que você faz no seu dia a dia? Assim, você é um project manager, você é um escritor de projetos. Eu acho que, assim, eu tô com a impressão que é de tudo um pouco, mas conta pra gente um pouco o que é ser um produtor de cinema. Na verdade, tem um gancho que a gente estava discutindo, né? Porque foi o que eu falei, eu sou o melhor produtor de cinema porque eu sou engenheiro, né? O que acontece, que eu falo da importância da faculdade, da universidade na formação, o que é importante se formar, né? A faculdade de engenharia, ela te ensina a você chegar e falar, beleza, eu tenho um problema, como é que eu vou resolver esse problema? Entendeu? Que é não fugir desses desafios e pensar e buscar alternativas e buscar outros modos de se pensar para se chegar a uma solução, enfim, pensar fora da caixa, e usa o tempo que você quiser. E a engenharia te ensina isso, né? A FEC te ensina isso, a resolver os problemas, né? E isso é fundamental numa produção de cinema. A questão do cinema, né, é que ela é das artes a mais industrial. Por isso que ela é a mais cara. Você fazer um filme é carérrimo, você fazer um filme, porque você envolve equipes gigantescas, você envolve equipamentos carérrimos, pontos de linha, você envolve uma logística gigantesca. Imagina, eu filmei em Manaus, então a logística de você levar uma equipe de 60, 70, 80 pessoas para Manaus, com equipamentos e não sei o quê, filmagens diurnas, filmagens noturnas, rolou greve de caminhoneiro no meio da filmagem, de repente não tinha mais combustível para abastecer os carros de produção, e a produção ia parar, enfim, então é uma complexidade logística de você produzir um longa-metragem, ainda mais no Brasil, que é com poucos recursos, embora seja, né, carérrimo, mas se você comparar com o que é um custo de orçamento em outros países, é muito pouco que a gente tem para fazer cinema no Brasil. É desafio. E o engenheiro, eu acho que ele se alimenta com desafios, né? O engenheiro, ele vê um desafio, é intrigante para ele quer resolver aquele desafio, né? E a produção de cinema é muito isso, né? Então, é por isso que eu digo que você não se perde, né? O que eu aprendi, além de ser um engenheiro, de ser um produtor que sabe mexer numa planilha de Excel para fazer um orçamento, porque é uma diferença gigantesca. Porque as pessoas olham para uma planilha de Excel e ficam desesperadas, porque
O que eu vejo de gente... Você foi trainee de alguma empresa, não foi, não? Antes de virar a chave de vez. Foi. As pessoas veem o plano de Excel e ficam desesperadas, porque tem a plano de Excel lá com as rubricas e os valores, e aí a pessoa puxa uma calculadora para fazer a soma. Eu falei, gente, puxa aqui a célula, já está no Excel, que você está usando a calculadora para somar. É uma brincadeira, mas assim, todo o conhecimento que você usa, né, tudo vale, porque é o conhecimento da vida, né, é o conhecimento acumulado da tua vida, né? Então, mas assim, o que é o papel de um produtor? O papel de um produtor de um filme, na verdade, o produtor, ele é o cara que concebe todo o projeto, não no sentido de conceber a história, né? A história que vai ser contada. Não, isso é o roteirista ou o diretor, que no Brasil normalmente são a mesma pessoa, né? O diretor escreve o próprio roteiro a maior parte das vezes. Mas é o cara que pega aquele roteiro e fala, beleza, esse roteiro aqui vai precisar virar um filme. E como que eu vou fazer esse roteiro virar um filme? Em todas as camadas possíveis, desde aonde que eu vou buscar dinheiro, quanto esse filme vai custar, onde eu vou achar os melhores profissionais, aonde eu vou filmar, que equipamentos que eu vou utilizar, o gerenciamento. Assim, eu brinco que como produtor, 80% do meu trabalho é terapia. Gerenciamento de seres humanos. Cara, isso é a vida. Você pode ser um gerente numa multinacional, você pode ser uma docente na universidade, você pode ser um produtor de cinema. Você vai gerenciar pessoas o tempo todo, gerenciar. E quando você está falando de artes, você está gerenciando egos. E é extremamente difícil, entendeu? Na academia também, tá? Pois é verdade. Mas é gerenciar conflito, gerenciar uma equipe, fazer ela trabalhar junto, pensar o mesmo filme para que o filme aconteça. Porque a partir do momento que você bota o trem em movimento no filme, ele não pode parar. Se o trem parar, a gente está falando de prejuízos de milhões de reais, entendeu? Então, começou, gente, esse negócio, e aí é um esquema, assim, de guerra, de hierarquia, de organização, de pensamento dos departamentos e tal, mas ao mesmo tempo que eles pensem em conjunto, que eles dialoguem, que eles contribuam com os outros, seja com ideias, seja com ajudas, enfim. Então, é uma coisa, para mim, extremamente fascinante. E, particularmente, no meu caso, essa lida com o ser humano, né? Porque é uma coisa que eu sou fascinado, como eu te falei. Então, trabalhar com equipes diferentes, com pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, trabalhar com ator eu acho que é uma coisa mágica. Eu acho que ator é uma coisa mágica, porque ele vive 1000 vidas numa única vida, entendeu? Você vê um ator mergulhar num personagem, e aí você vai, ele tá lá, ele é aquele personagem que você dá corta para ir pro almoço, ele vira a chave, vira uma outra pessoa, você fala, caralho, como você consegue, quantas pessoas... Isso é muito verdade. Entendeu? Que você consegue acionar tantas pessoas, tantas personas diferentes, né? Então, é uma coisa muito rica, então é muito, muito bacana. Mas, assim, em linhas gerais, é isso, o produtor é quem vai transformar aquela história num filme que você vai ver na tela. Né? Então, você escreve projeto, certo? Que eu já conversei com você escreve muito projeto, presta atenção em legislação, né? Muito orçamento, né? Sim. Eu escrevo projeto, eu escrevo projeto, eu faço orçamento, eu viajo o mundo inteiro para buscar coprodutores, para buscar financiadores para os filmes. Essa era uma coisa que eu notei também, que eu estava bem curiosa, porque a gente vê que, acho que foi no Los Silêncios, que eu vi que tem uma cambada de gente, de parceiros, né? De outros países. Então, imagino que isso dê um trabalho absurdo também, costurar essas parcerias, né? Sim, sem dúvida. E é das partes que eu mais gosto. Assim, a grande maioria dos meus filmes são coproduções internacionais. Eu acho isso riquíssimo para o projeto, para a minha vida como profissional, para mim como pessoa. Eu adoro isso, entendeu? Então, já fiz coproduções com a França, com a Alemanha, com a Colômbia, com o México, com os Estados Unidos, com Portugal, enfim. E essas diferentes culturas contribuem para que você tenha uma coisa diferente. A Febre é uma coprodução com a França e com a Alemanha. No Silêncio com a França e com a Colômbia, e isso enriquece os filmes, entende? Dialoga com outros públicos. Então, assim, super... É o que me leva ao cinema, é isso. Eu não tenho um dia diferente do outro. Eu, Leonardo Mack, tem gente, cada um é de uma forma, né? Eu, Leonardo Mack, se eu tivesse que todo dia chegar às 8 da manhã no escritório e ir embora às 5 da tarde, para mim ia ser a morte, né? Então, não, cada projeto é um projeto diferente, cada grupo de pessoas que eu trabalho, cada filme é muito rico, porque é sempre novo, é sempre me alimentando de coisas novas, entendeu?
Entendi. E assim, você é sócio fundador da Enquadramento, né? Quantas pessoas vocês empregam, Léo? Assim, imagino que deva ser algo que incha e né, encolhe. Sim. Mas assim, num filme, eventualmente, quantas pessoas assim vocês empregam? Então, se a gente pensa em... Aí também varia muito, né? Se eu faço um filme de 1 milhão, de 3 milhões, enfim, também depende do tamanho da equipe, mas assim, você, de emprego direto, você gera entre 80 e 100 profissionais trabalhando num filme de emprego direto, e aí se você vai para o indireto, aí isso daí explode 3 vezes, enfim. Então, por exemplo, é isso, uma equipe de filmagem de longa-metragem de ficção, de um porte médio, gira em torno de 80 pessoas, entendeu? Fora elenco, né? Porque o elenco de um filme pode ter 40, 60 pessoas. Isso que eu ia perguntar, fora o elenco. Fora o elenco, estou falando de equipe técnica, considerando equipe de fotografia, de som, de arte, de figurino, de maquiagem, produção, direção. Aí você tem toda a parte de motoristas, você tem a parte de alimentação, você tem a parte de pós-produção de imagem, de pós-produção de som, da trilha sonora, da finalização, enfim, é um universo muito grande mesmo, assim, entendeu? Legal. Bom, a gente já está há um tempinho aqui conversando e eu acho que também não quero ocupar muito o seu tempo e eu não queria deixar de falar... deixar de discutir com você uma outra questão que também, aí particularmente Paula, eu tenho refletido muito e acho que casa um pouco com esse momento que a gente está vivendo, de Brasil, etc., né? Que é um pouco assim, o papel da arte no Brasil hoje, né? Então, assim, eu vou trazer a reflexão partindo de mim, né? Uma pessoa tosca, certo? Uma pessoa com uma visão muitas vezes limitada de mundo, né? E aí eu acho que eu não devo ter vergonha de falar isso, né? Que o tipo da onde eu nasci, onde eu cresci, né? Carrega todo um cadinho cultural aí que a gente pode, por exemplo, encaixar todos os ismos da vida, certo? Machismo, racismo, às vezes esse próprio preconceito contra quem é artista, o que é arte, o que é cultura, porque isso não faz o Brasil crescer, etc, 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 né? Então, acho que primeiro vamos posicionar essa Paula aí. Então, eu estou comentando isso porque o que eu vou falar agora é que eu vou ir para o outro extremo e eu quero defender que eu, na origem, fui essa pessoa, certo? Então, até com essa visão, às vezes, um pouco preconceito. Nasci nesse ambiente onde a própria arte era vista como uma coisa supérflua, que não vale a pena investir, porque a gente tem problemas tão mais graves, né? Bom, aí a gente está numa pandemia, certo? E quantos anos que a gente não se vê fisicamente, assim, no mesmo espaço, Léo? Muito. Sei lá, né? Acho que desde que a gente se formou, né? E, no entanto, na pandemia a gente conversa quase todo dia. É muito maluco isso, né? Sim. E meio que a convivência com você vem trazendo questões para minha vida que tem me colocado, não é de hoje, certo? Isso é uma coisa que vem há muito tempo, mas tem cada vez mais chamado a minha atenção para essa questão do que é cultura, o que é arte, qual é o papel disso, né? E só que na pandemia a coisa se intensificou muitíssimo, porque de repente é só por meio da cultura, é só por meio da arte que a gente consegue uma via de escape, algo para esse mundo maluco que a gente está vivendo, né? E aí, de começar a prestar mais atenção nisso, e não é de hoje, tá? São anos aí, mas eu só estou querendo mostrar todo esse processo. Sim. Eu fui me tornando cada vez mais consciente de como que isso, inclusive, hoje eu trabalho com inteligência artificial, certo?
E não tem como pensar projetos de inteligência artificial se a gente não começar a pensar em outros aspectos da natureza humana e passa por filosofia, história, mas passa por arte, cultura também, certo? Sem dúvida. E aí a gente vive um momento que parece, ou pelo menos mensagens muito fortes, meio que indo contra, né? Ressaltando muito essa questão que no passado eu também talvez tivesse nascido dessa origem, de que arte e cultura são coisas supérfluas, né? E aí, quando a gente vai olhar para os números crus, a gente vê que é uma área que emprega muitíssima gente, que assim, é insano que um país como o Brasil não invista mais nisso, porque isso, eu começo a pensar que isso talvez seja por aí o único caminho de recuperação econômica, inclusive, porque talvez seja hoje um dos talentos mais naturais que a gente tenha e que com pouco investimento relativamente a gente conseguisse alavancar aí uma indústria que pode ser milionária mesmo, né? Então, lá pelas tantas, o que eu vejo hoje, ou como eu me vejo, né, é que assim, não dá para ser de exatas sem ter essa outra contrapartida, né? Então, é incrível como eu sinto a necessidade de cada vez mais mergulhar nesse mundo e quanto mais eu mergulho, isso parece que realimenta de maneira positiva a professora que eu sou, as coisas que eu ensino, a visão de mundo, como você falou, certo? Porque os filmes, a arte, ela tem muito disso, né? Ela transporta você para diferentes visões, né? Ela faz essa extrapolação, né? Sim. E ao fazer isso, ela faz com que eu melhore os meus próprios projetos, que eu pense em alternativas e tal. E eu fiz essa grande fala para ir encaminhando para uma conclusão, para dizer assim, obrigada, cara. Obrigada, porque eu tenho muito orgulho de ser... De em algum momento ter compartilhado esse mesmo espaço, mesmo que não fosse o tempo, certo? Se fossem tempos diferentes, eu já ficaria orgulhosa pra caramba de saber que na minha escola estudou o produtor de cinema Leonardo Mack, que com Peanuts está fazendo filmes que estão sendo reconhecidos internacionalmente, sendo premiados, né? Que eu acho que é uma inspiração para os nossos alunos. Agora, quando eu falo que eu dividi o mesmo espaço-tempo com você, eu fico mais feliz ainda, fico quase constrangida, né? E eu queria muito, assim, se os nossos alunos, com certeza muitos já são muito mais avançados do que eu era na mesma época, com certeza, porque eu aprendo com eles muito. Mas que aqueles que ainda não são, queria deixar essa provocação, assim, de como que é muito importante buscar esse mundo que às vezes a gente não fale tanto como a gente deveria falar, da importância e da relevância. E eu não queria deixar muito claro que não é um discurso de não, temos que valorizar as artes. Não. É realmente um discurso muito sincero de entender que isso é necessário para que a gente realimente aquilo que a gente quer fazer aqui na engenharia. Assim, isso para mim é muito claro, da mesma forma que eu acho que talvez para você seja claro que a engenharia alimenta o que você faz hoje. Lógico, né? lógico. Então, era um pouco isso, assim, eu queria dar esse meu agradecimento mais sincero por você ser uma empresa filha da Unicamp, né? Porque é isso que você é, né? Por você ser essa pessoa que está aí desbravando caminhos e, enfim, tenho muito orgulho de ter dividido aí esse espaço-tempo com você e, enfim, muito obrigada pelo seu tempo, Léo.
eu não sei o que seria de mim nessa pandemia se não pudesse conversar com pessoas como você, assim, todo dia dando a mão um pouco, né? Acho que a gente está vivendo muito isso, né? Eu não sei como tem sido para você aí, mas não, sem eu acho dúvida. que é isso. É o que a gente estava falando, de se dar a mão desde a faculdade, né? Foi o que eu falei. Você encontrar as pessoas que vão estar junto com você nesse caminho, vai te levantar e você vai levantar a pessoa e, né, a gente conversa, né, sobre as questões. Pô, estou com um problema com meu filho, estou com um problema com meu sobrinho, como é que foi para você, como é que não foi. A vida com essa troca, né? Se a gente tivesse essa troca mais constantemente, seria muito mais fácil viver, porque às vezes você fica numa angústia individual, achando que é só você, ou que você não enxerga caminho, e de repente o teu colega do lado já passou por isso, pode trazer uma experiência de vida, pode trazer, enfim. Então, isso é fundamental, assim. E aí eu só queria falar uma coisinha sobre isso tudo que você falou no final, para não terminar com eu só ficando sem graça dos elogios e não sei o quê. Mas porque você trouxe isso aqui, porque para mim é muito importante, lógico, né? Eu sou dessa área, né? Mas essa questão da importância da cultura, da importância da arte, né? E a pandemia traz isso de uma maneira tão absurda, e eu posso, isso aqui a gente podia ficar 3 horas conversando, eu vou tentar ser breve, né, mas porque esse assunto puxa muitas coisas, principalmente para mim. Mas, por exemplo, beleza, estamos todos, ou deveríamos estar todos há mais de um ano trancados em casa, né? Então, eu queria dar esse desafio, né? Imagina você, nesse último ano, sem Netflix, sem Spotify, sem Kindle, sem poder ler um livro, sem poder ouvir uma música, sem poder ver um filme, que é isso, que é a cultura, que é a arte, né? O que seria da gente sem tudo isso, né, nesse último ano? E a cultura e a arte, se você for analisar, e veja bem, eu, por exemplo, eu amo O Senhor dos Anéis, entendeu? Eu imagino que você fala, Senhor dos Anéis é filme popular, não é isso, cara, porque eu acho que a essência, para mim, né, a minha experiência com a arte, aí seja visitar um museu, ver uma obra, seja ver uma exposição, uma música, enfim, o que eu busco na arte, né? Eu busco a transcendência. Eu acho que, assim, o nosso cotidiano, ele é muito esmagador. Ele é um cotidiano que te tira a humanidade o tempo todo, entendeu? E acho que a arte pode trazer essa transcendência, que é falar, cara, tem algo além disso, entendeu? E isso te dá energia para continuar. E ele te abre outros universos, né? O que eu conheço do mundo por causa da arte, né? Não existe, entendeu? O que eu conheço da Argentina através do tango, o que eu conheço da Ásia através dos filmes, o que eu conheço da Europa através da... Enfim, eu me alimento, o mundo chega até mim pela arte, né? Então, assim, não há ponto de vista, não há lugar pelo qual você analisa a arte que não faça 100% sentido você investir na arte da cultura, exceto uma. Tem um único viés que você pode analisar que não faz sentido. Mas, se você falar, eu vou pensar do ponto de vista econômico. Eu não tenho os números aqui porque eu não me preparei para isso, mas, assim, a cada real investido na Lei Rouanet, volta 1,5, 2, 3, 4 reais para o PIB do país. Entendeu? Então, financeiramente, é um investimento que vale muito, financeiramente, economicamente. Se você for analisar no termos de empregos, o que se gera de emprego na indústria audiovisual, a indústria audiovisual no Brasil ela é mais importante para o PIB que a indústria farmacêutica. Ela é mais Nossa, isso eu não sabia. Entendeu? E você fala, mas a Lei Rouanet, incentivo fiscal... Cara, o que a Lei do Audiovisual, a Lei Rouanet deu de incentivo fiscal para a cultura nos últimos 10 anos, pega o que tem de incentivo fiscal para a indústria automobilística, pega o que tem de incentivo fiscal para a indústria do agronegócio. É peanuts. É o investimento mais barato que você vai fazer, entendeu? Pensa no que você está investindo na formação do povo, na formação da cultura, na formação do ser humano, através da arte, através da cultura. Então, é isso que eu falo, não há olhar pelo qual você não justifica o investimento na cultura, exceto um. A cultura faz as pessoas pensarem. Exato. Fica muito evidente, né? Fica muito evidente. É o único motivo pelo qual você iria destruir a cultura. É esse. E não à toa, o momento que a gente vive hoje, o primeiro ato, no dia 1º de janeiro do governo Bolsonaro, foi extinguir o Ministério da Cultura. Foi no dia 1º de janeiro. É o ato mais simbólico possível. E o que as universidades estão sofrendo de ataque, e o que a ciência está sofrendo de ataque, e o que a cultura está...
Por quê? Porque são os campos nos quais você forma cidadãos, você forma seres humanos, você faz as pessoas pensarem, abre a cabeça das pessoas para outras realidades, para o contato com o indígena, como você falou, para o contato com a cultura LGBT, com o contato dos quilombolas, com o contato com o contraditório, com o contato com o debate, com o diferente. Então, esse é o único ponto pelo qual você pode falar, não vale a pena investir. É ser isso que você está buscando. Entendeu? E o que eu estou querendo chamar a atenção é que, ao mesmo tempo que... E não tem como não falar, né? Hoje em dia não tem como a gente não se posicionar. É tão gritante as coisas que não tem como a gente não se posicionar, né? Ao mesmo tempo que se colocou ali a simbologia do isso aqui não vale, isso aqui não interessa, tentaram colocar a simbologia do a gente quer isso, né? Então, tem algumas palavras-chave que têm aparecido, né? Então, por exemplo, pelo fato de eu trabalhar com questões associadas à inteligência artificial, até que para mim não está tão ruim, porque quando eu vou lá submeter os projetos e coloco lá as linhas prioritárias, surge lá, né? Só que quando a gente vai ver o debate de alto nível, aquele que é realmente inovador, aquele que vai gerar os projetos de inteligência artificial, e que eventualmente vão alavancar as novas tecnologias, etc, etc, não tem como não passar pelo debate filosófico, pelo debate do que é cultura, do que é criatividade, do que é arte. Porque estamos falando de algo que imita o que é humano, que é a maior, assim, o melhor modelo, mais eficiente de inteligência que a gente ainda conhece, certo? Sim. Então, veja como é um contrassenso, ao mesmo tempo que você mata aqui, você está matando aquilo lá também, né? Então, é muito evidente, certo? É burro. É burro, a palavra é essa, é burro, a gente tem que falar. É burro em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, trazendo de volta o exemplo da cultura, né? Os Estados Unidos são a potência que são, e agora está em decadência, mas são a potência que são por dois viés, militar e cultural. É soft power. Quem quiser pesquisar, é soft power, tem toda uma linha de pensamento sobre isso, cara. Imagina qual seria a influência dos Estados Unidos no mundo se não existisse, por exemplo, a Hollywood. Se não existisse, por exemplo, a música norte-americana. Qual o alcance do impacto da influência norte-americana no mundo se não fossem essas coisas? Então, eles enxergam isso. A França enxerga isso. A França defende com unhas e dentes a cultura nacional, porque ele enxerga isso. Também você entende? Politicamente, internacionalmente, é interessante, importantíssimo para eles isso. Entende? Então, é burro, por qualquer jeito que você analise, é burro. Entende? Mas é isso mesmo, não tem como usar meias palavras, né? A gente vive tempos onde as pessoas passaram muito tempo usando meias palavras, certo? A gente demorou um ano para a Folha de São Paulo ter coragem de falar, o presidente mentiu. Exato. Isso, é uma declaração polêmica. É mentira. Acabou. O nome é esse. É isso, assim, a gente, como eu disse, né, vivemos um momento muito triste do país, e não temos mais o luxo, não podemos mais nos dar ao luxo de não nos posicionar, né? Nessas últimas semanas, principalmente nessas 2 últimas semanas que a pandemia se intensificou muito, eu tenho ouvido com frequência pessoas falando assim: mas eu nem quero mais ver notícia, a gente só fala disso, é muito pesado, né, querendo evitar o sofrimento, e eu entendo totalmente, porque o sofrimento ele está a níveis, né? Se você para um pouco para refletir, você é tangível, né? Não importa se você está com alguém doente na sua família, mas a gente não pode se dar o luxo disso, né? Porque é realmente um momento tão grave que a gente vai ter que usar as palavras corretas, né? É genocídio, é mentira, né? É burrice.
assim, em resumo, acho que são 3 palavras que talvez sumarizem muita coisa, né? Mas eu acho, Léo, novamente, né? Quero agradecer a disponibilidade da conversa. Novamente, agradecer a amizade nesse período muito difícil que a gente tem vivido, agradecer o trabalho que você faz, porque eu acho que hoje para o Brasil ele é muito importante, né? Eu vejo, você tem Wikipedia, né? Você para mim é alguém de destaque, né? Assim, eu acho que hoje você é um brasileiro de destaque, assim, né? Então, acho que por conta disso, você é um orgulho para a escola, assim, você é um egresso que orgulha a escola. E eu espero que esse tipo de conversa possa aí dar um gás, talvez, para aqueles que estão num momento, talvez, de sofrimento, como a gente falou, né? Assim, você lembra o que é CR? Você lembra qual era o seu CR? Você sofria por CR? Você lembra o que é CR ou não mais? Eu lembro que a CR, o meu era bem mediano, eu não sofria porque eu estava cagando nesse curso, entendeu? Mas eu falo do CR porque, assim, às vezes a gente vê uns relatos tão sofridos, meu CR isso, meu CR aquilo, e eu olho e falo assim, gente, daqui a X anos, isso não vai valer absolutamente nada. Absoluto. Não sofra por isso, certo? Com certeza, imagina, com certeza. É um pouco, acho que era um pouco essa a mensagem que eu queria deixar, de que, assim, não importa o buraco que você se encontre nesse momento, quando a gente ganha a perspectiva das coisas, a gente vê que existem muitos e muitos caminhos. Eu acho que você deixou algumas mensagens bem interessantes, que é, não fique acomodado, busque os seus caminhos, né? Sim, eu queria, aproveitando também para fechar do meu ponto de vista que essa conversa, enfim, você abriu falando da perspectiva e está fechando falando da perspectiva, né? Então, acho que realmente é uma coisa muito importante. E eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e a gente tem que lembrar disso, a gente não é uma ilha, a gente está inserido no momento histórico que a gente vive, entendeu? Qualquer que seja, se fosse nos anos 60, se fosse nos 80, nos 2000 e agora. A gente é feito pelo momento histórico que a gente vive, né? Então, é das coisas mais difíceis hoje você conseguir ter perspectiva, porque você está afundado, você está, assim, as coisas te bombardeiam de uma forma que você mal consegue, é como quando você toma um caldo na praia, né, e aí vem uma onda atrás da outra, e uma onda atrás da outra, e a política é essa, a estratégia é essa, né, então é uma onda atrás da outra, uma onda atrás da outra, e você, de repente, você já não sabe mais para onde você tem que nadar para sair, porque você não sabe se você está para cima, se você está para baixo, e você não consegue respirar, e quando você acha que você vai conseguir respirar, vem uma outra onda. Então, é extremamente difícil você conseguir ter perspectiva num momento como esse, né? E aí é muito fácil você chegar e falar, cara, não há saída, não há perspectiva, e eu passo por isso quase diariamente, né? Então, aonde você pode buscar esse refúgio? Você pode buscar esse refúgio nas pessoas, né? Nessa troca que a gente está tendo, por exemplo, durante a pandemia. Você pode buscar refúgio na arte, né, nos livros, nos filmes, e pode ser escapista. Tem hora que eu quero assistir BoJack Horseman. E BoJack Horseman às vezes é escapista, às vezes não, às vezes é filosófico pra caralho. Eu assisto e falo, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? BoJack Horseman é uma animação na Netflix, vale muito a pena. E aí você, sabe, então você vai buscar o que for preciso naquele momento para te achar essa perspectiva, né? E assim, eu queria agradecer demais, né, também, enfim, não vou ficar rasgando aqui para você não ficar sem graça como você agradecer demais o teu convite e essa proposta que você está falando, e eu falei, eu não sei como está a Unicamp hoje, como está a FEC hoje em relação ao que estava, mas pelos teus relatos, uma coisa para mim é muito clara e diferente, que seria diferente se eu hoje estivesse na Unicamp, que eu acho que é um espaço de acolhimento que não existia, um acolhimento para esse diferente, um acolhimento para que não deve ser confundido com beleza, eu vou pegar na tua mão e vou te levar no colo, entendeu? E você como você se posiciona como profissional, como professora,
né, mostra isso de uma maneira impressionante. Quer dizer, você vai muito além do que seriam as suas atribuições pedagógicas ou a grade curricular, mas muito além, porque você entende que o teu papel é esse também, né? E às vezes eu acho que você vai mais além do que deveria, nesse sentido de às vezes você assume para si coisas que não deveria, porque também tem que deixar a galera quebrar a cara, tem que deixar a galera aprender também sozinho, enfim. Mas esse acolhimento que você traz e de buscar abrir o escopo da discussão, abrir a visão de mundo para outras coisas, é algo que eu acho que não existia na nossa época, e é isso que eu falo, esse é o papel, é abrir e dar essa possibilidade, o resto é com a pessoa, de ir e aproveitar isso, né? Mas esse abrir que você está fazendo, isso eu acho uma coisa incrível, que não existia, que se tivesse existido na minha época, poderia ter mudado completamente minha vida, assim. Então, queria parabenizar por uma iniciativa como essa, assim, espero que valha de alguma coisa a conversa que eu trouxe aqui. Como eu falei, é a minha visão de vida, minha visão pessoal, né? Não estou pregando nada, não estou dizendo que é o certo, mas se eu puder compartilhar com a minha experiência de vida, o que eu vivi até hoje, com alguém, com alguma experiência que a pessoa esteja vivendo, que isso ecoe de alguma forma, eu acho que já super valeu esse papo, né? Legal, Léo. Bom, acho que a gente teve uma conversa longa e boa aqui, né? Acho que a gente pode concluir. Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Paulo. Beijo. A gente precisa se encontrar presencialmente, né? Desesperadamente. É verdade, mais do que nunca, né? Então tá jóia, Léo. Obrigado, Tchau, tchau. Até, beijo, tchau. Até.